Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por estar mais uma vez nesta rádio web para transmitir um programa este que pode, sem dúvida alguma, adentrar aos lares e aos corações. Abençoa cada um, Senhor, que conectar durante essa programação e que possa receber a bênção de Deus. Estendo as minhas mãos para pedir uma bênção toda especial também para este irmão que está realizando neste momento, Senhor, este programa para a glória do Teu santo nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor esteja convosco. Nós estamos iniciando mais uma programação nesta manhã. Você está na melhor companhia, Rádio Atalaia Tangará, e o programa Semeando a Palavra. Falamos ao vivo dos nossos estúdios, aqui no nosso templo sede, no centro, em Tangará da Serra, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastor presidente, pastor José Antônio Sobrinho, pastor vice-presidente, pastor Amado Honório Machado. Programa Semeando a Palavra está no ar, com Jesus, por Jesus e para Jesus. A apresentação, esse que vos fala, evangelista Eliel Amâncio, aqui na sonoplastia, nosso amigo e irmão Diácono Wesley, na secretaria, evangelista Edir e pastor Israel, e nós estamos aqui com você para mais uma manhã, para nós compartilharmos a palavra de Deus. Queremos agradecer a todos pelo carinho da audiência que está a nos ouvir pela nossa web rádio, a Rádio Atalaia, e também pelo Facebook. Nós louvamos a Deus por mais uma manhã, por mais um dia, por mais um privilégio de poder estarmos vivos na presença do Senhor, com saúde, com Cristo no coração. A minha saudação é com a paz do Senhor a todos os ouvintes e irmãos que já estão conectados conosco nesta manhã. Nós vamos ouvir agora um louvor para a nossa meditação, nosso livro espiritual, e já nós voltamos com o estudo bíblico da Palavra de Deus nesta manhã. Eu quero dizer a você que está nos ouvindo pelo Facebook, você tem liberdade de compartilhar essa transmissão. Fique à vontade, quanto mais você compartilhar, mais pessoas irá alcançar a nossa transmissão. Meus queridos irmãos, nós estamos de vera muito felizes e estamos aqui nesta manhã, debaixo da bênção do Senhor, para falar ao teu coração a palavra de Deus. Nós vamos ouvir agora uma canção, um louvor. Na sequência nós voltaremos. Fique aí, não saia daí. Já nós voltamos. Não vou parar, vou batalhar, vou caminhar até chegar. Eu tenho fé, Deus não vai me abandonar. Não vou parar, vou batalhar, vou caminhar até chegar. Eu tenho fé, o Senhor comigo está. Eu sei o que é passar pelas montanhas e ouvir a voz do vento me assolar. Eu sei o que é andar pelo deserto e não encontrar uma sombra pra pousar. Ouvir o murmurar dos inimigos e a face da inveja contemplar. Andar no território do perigo e chorar sem ter um lenço pra enxugar. Mas sei também que Deus não me deixará sozinho, guardando meu caminho, Ele sempre está. Não vou parar, vou batalhar, vou caminhar até chegar. Eu tenho fé, Deus não vai me abandonar. Não vou parar, vou batalhar,
calcular. Não temerei, a sombra do meu Deus é meu escudo e proteção. Não temerei, o Deus do universo é a minha salvação. Não vou parar, vou batalhar, vou caminhar até chegar. Eu tenho fé, Deus não vai me abandonar. Não vou parar, vou batalhar, vou caminhar até chegar. Eu tenho fé, o Senhor comigo está. Não temerei, por onde eu andar o meu Senhor comigo irá. Não temerei, a força do meu Deus não há quem possa calcular. Não temerei, a sombra do meu Deus é meu escudo e proteção. Não temerei, o Deus do universo é a minha salvação. Não vou parar, vou batalhar, vou caminhar até chegar. Eu tenho fé, Deus não vai me abandonar. Não vou parar, vou batalhar, vou caminhar até chegar. Eu tenho fé, o Senhor comigo está. Não vou parar, vou batalhar, vou caminhar até chegar. Eu tenho fé, o Senhor comigo está. O Senhor comigo está. Não vou parar. Ô chefe, só vira aí. Graças a Deus, meus queridos irmãos, nós estamos de volta com o programa Semeando a Palavra. Desta feita, hoje, quinta-feira, nós estamos diretamente aqui do nosso templo sede, Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós queremos convidar a todos que estão na audiência desta programação para nós meditarmos na Palavra de Deus. Nós queremos aqui que o nosso amigo ligue o microfone. Vamos aqui dar saudação aos nossos irmãos que estão conosco, né? Robson. O Robson, ele vai falar aqui algo a respeito da rádio, né? Ainda que não está pegando a câmera nele, mas ele está ao vivo conosco. A paz do Senhor, evangelista Robson. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui, é uma satisfação enorme estar aqui junto com o evangelista Eliel Bispo, nessa programação que tem sido uma bênção para a vida dos irmãos. Meus irmãos, nossa web rádio está passando aí por algumas reformulações, nós estamos trabalhando aí para melhor atender os irmãos. É claro que sempre tem alguns contratempos, mas eu acredito que devagar a gente vai normalizando e vai ter a programação para os irmãos aí de forma contundente, se Deus quiser. É uma satisfação falar aqui no seu programa. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, também ao diácono Wesley, que está aqui nessa incumbência. Eu sei que não é uma tarefa muito fácil ter essa responsabilidade de estar aqui, mas é gratificante porque a palavra do Senhor está chegando aos corações e em todas as coisas o nome do Senhor está sendo glorificado. Evangelista Robson, para os ouvintes que estão em casa, nós ficamos aí um período fora do ar, a nossa programação e toda a grade de programação, né? Você como nosso técnico aqui, né? Você é o nosso braço direito aqui na Rádio Atalaia e em poucas palavras o irmão pode falar para quem está em casa o que foi feito aqui na nossa
rádio, nos nossos estúdios, para que os irmãos tenham noção do que foi feito aqui com a aprovação de Deus e do nosso pastor presidente, né? Sim, meus irmãos, nós temos aqui, foi feita a ampliação do nosso estúdio, e essa ampliação que foi feita foi o revestimento das paredes, conforme o irmão consegue ver aí na imagem com o nosso apresentador. Também foi feita ampliação também dessa mesa, que é oval, com 5 microfones, 6 microfones disponíveis para programas que têm cunho de debate. E também nós temos uma nova interface de áudio que converte o áudio analógico em digital. Também a aquisição dessas câmeras, os irmãos podem ver que a imagem já está um pouco melhor, não é aquela imagem de celular. Nós estamos trabalhando para isso, para que se forme uma rádio e TV da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Tangará da Serra. E agora nós temos aí, estamos chique, né? Um sonoplasta disponível aí a todas as programações, né? Então os irmãos vão ver que agora nós temos aqui o diácono Wesley, ele que está aqui na sonoplastia das programações, e o irmão Robson pode estar divulgando as programações que já estão no ar aí na Rádio Atalaia, né? Nós temos na segunda-feira, nosso pastor presidente, a Hora do Pastor. Inclusive, irmãos, é uma programação que o pastor presidente requer aí, principalmente a oitiva de todos os pastores locais, porque diversos recados e avisos vão ser dados nessa programação. Posteriormente, essa programação do nosso pastor vai ser retransmitida em alguma rádio aí de onda AM ou FM. Nós vamos ter também um programa da Usa da Eterna, segunda-feira à noite. Nós vamos ter também um programa da missionária Fátima, que tivemos ontem, na quarta à noite, que foi uma bênção. Nós vamos ter também o programa da Unadeter, que vai ser no sábado à tarde. E temos também o programa do Decade, que é na quinta noite, aquele programa com debates teológicos, falando acerca dos dons espirituais. É um programa bem tradicionalzão aí no nosso Face da Igreja Assembleia de Deus. E também temos a Unadeter, a Uncadeter, que é a União de Crianças, chegando, onde já passamos a grade horária para eles. Eles estão já na análise de um horário para fazer uma programação aqui também na nossa web rádio, também pelo Facebook. Graças a Deus. Nós queremos então, desde mão, agradecer a Deus o privilégio de poder estar aqui quase 3 anos, né, Robson? Nós estamos no ar aí com o programa Semeando a Palavra, pela misericórdia do Senhor e a aprovação de Deus também. Eu quero agradecer aqui desde já ao vivo, né? Aproveitar a oportunidade ao evangelista Robson, que tem tido paciência conosco, tem nos ajudado muito, né? Até nos deu aí algumas noções de sonoplastia no início do programa. E ele fez de tudo, irmãos, para que o programa Semeando a Palavra entrasse no ar. E com a aprovação de Deus, a ajuda do evangelista Robson, também eu quero agradecer desde já o pastor Silas Paulo de Souza, que foi quem nos abriu as portas aqui na época, e agora o nosso pastor presidente, pastor José Antônio Sobrinho, que também tem confiado aí nesta programação e nas outras que estão chegando aí, né? Com o Departamento Teológico, o programa da Missionária Fátima e a outras programações que também virão, em no nome de Jesus. E você que quer contribuir com esta obra, nós estamos à disposição. A você que quer nos ajudar com a sua oferta. Nós ouvimos aí que teve gastos aqui, né, meus irmãos? Tudo isso para levar até o seu lar o melhor da palavra de Deus. O áudio, eu creio que está aí 100%. O irmão Daniel Nazaré, ele está na audiência e ele pode dar um ok para nós na transmissão. O áudio está 100% ok, né? Estamos aí tentando melhorar a qualidade ainda melhor da imagem, né, Robson? É verdade. Nós estamos trabalhando aí com a nossa imagem, também com a nossa transmissão acerca da internet, né? De como essa conexão vai chegar aos irmãos aí sem nenhum travamento, sem nenhum bug, sem nenhum problema aí com a nossa transmissão. Graças a Deus. Obrigado, evangelista Robson. Que Deus recompense a sua vida, a sua família, o seu ministério. Você que não tem medido esforço aí está cooperando na obra de Deus. Eu costumo dizer, Robson, que a igreja do Senhor, ela tem muitos obreiros, mas nem todos os obreiros querem ser cooperador. E para quem não sabe, o evangelista Robson, ele ainda é um grande cooperador da obra de Deus, tanto na parte da música, dos instrumentos e também aqui na rádio. Deus abençoe, Robson. Um grande abraço. Obrigado pela visita. Amém.
Amém, meu irmão? Nós estamos juntos aí para fazer a obra do Senhor até que Jesus venha. Graças a Deus. Tendo dito isso, nós vamos entrar agora no momento da palavra de Deus. Abra sua Bíblia conosco, livro do profeta Amós, capítulo de número 8. Amós, o profeta Amós, capítulo 8. Você que tem a sua Bíblia, pode agora estar aprendendo um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus. Amós, capítulo 8, versículo de número 11, está escrito a palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Você que pegou a sua Bíblia, vamos ler novamente esse texto. Você que está ao vivo conosco, pode compartilhar. A paz do Senhor. Irmão Daniel Nazaré está dizendo, está perfeito o áudio e a imagem. Obrigado, irmão Daniel. Marcos Souza, paz do Senhor. Hoje vai ser forte, né? Aleluia. Irmão Neto Silvio e Erivelto, essa dupla aí, lá do Mato Grosso do Sul, que está ao vivo conosco. Pega a sua Bíblia, irmão, nós vamos estudar a palavra de Deus nesta manhã. Quem me conhece sabe que eu sou alguém que prega ensinando e ensina pregando. Vamos lá? Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Meus irmãos, o profeta Amós, ele vai exercer o seu ministério por volta do século 7 antes de Cristo. O seu nome significa fardo, ou aquele que leva a carga. Fazendo jus ao seu nome, o significado daquele que leva a carga, ou daquele que leva o fardo, todos nós que temos uma chamada ministerial, todos os obreiros, eu digo todos, tanto aquele que tem a tarefa de recepcionar os irmãos, aquele que cuida da porta, aquele que prega a palavra, aquele que mexe no som da igreja, em se tratando de ministério, irmãos, todos que foram chamados por Deus, preste bastante atenção, todos que foram escolhidos e separados por Deus. Eu estou falando aqui aqueles que realmente foram separados por Deus. Porque hoje, infelizmente, tem muitos que não são e querem ser, porque foram separados pelo homem. Mas o obreiro que é separado por Deus, chamado por Deus, pesa sobre os seus ombros a responsabilidade de falar da palavra do Senhor, de levar adiante a mensagem de salvação, seja ela uma mensagem de exortação, uma mensagem para arrependimento, como vários profetas na Bíblia Sagrada foram usados por Deus e tinham essa tarefa muito difícil de falar aquilo que Deus ordenava a eles a dizer. Foi assim com o profeta Jeremias. Jeremias foi perseguido, Jeremias foi jogado em uma cisterna para morrer e outros tantos mais. Então, meus queridos irmãos, o profeta Amós não foi diferente. Tanto é que o seu nome significa fardo, ou aquele que leva a carga. Porque há uma responsabilidade na vida de um pastor que cuida da igreja, que foi colocado por Deus naquela congregação, naquela igreja, a alimentar as ovelhas, o rebanho do Senhor. Então, quando se trata de palavra de Deus, há uma responsabilidade de não trazer qualquer coisa, qualquer alimento para as suas ovelhas. Tanto é que muitos estão vivendo aí uma era de pessoas analfabetas da Bíblia. Outras vezes é porque não querem aprender, ou outras vezes é porque não tem quem ensina. Mas o profeta Amós, ele traz no seu ministério essa responsabilidade. E segundo alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, Amós era um agricultor, Amós foi um grande pecuarista,
Amós tanto cuidava de um rebanho de bois, como cultivava sicômoros, figos bravos. Então Amós, ele não foi uma pessoa que pediu para ser um profeta, mas Deus o tira, Deus o escolhe. Amós foi levantado por Deus como uma trombeta profética para alertar o reino do norte, Israel, acerca dos seus pecados. Então, Amós é alguém que Deus o chama, que Deus o escolhe, como tem escolhido muitos nos dias de hoje, para fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, que é falar a palavra do Senhor. Não é simplesmente, irmão, eu trazer um recado que está no meu coração. É claro que eu queria pregar muitas mensagens, mas o Senhor é quem dá a palavra ao profeta. O Senhor é quem revela a mensagem. Mas de que maneira, irmão Eliel, Deus vai me revelar a mensagem? É preciso ter disposição para orar. Nós pregamos aqui ontem, diácono irmão Wesley, a respeito do valor e da importância da oração. Deus não vai revelar mensagem alguma para o obreiro, para o profeta, se ele não tiver uma vida constante de oração. Deus pode fazer, porque Ele é misericordioso, Ele é Deus por excelência, mas precisamos, como obreiros da casa de Deus, se dispor a buscar a revelação da palavra. Então, meus queridos irmãos, Amós, ele foi levantado por Deus. Não foi Amós que pediu para tocar a trombeta, para alertar o... Não, foi Deus que pega Amós, levanta ele como uma trombeta profética para alertar o reino do norte acerca dos seus pecados e da injustiça dos seus juízes, dos seus governantes. E o que é tocar a trombeta, irmão Eliel? Tocar a trombeta ou tocar a buzina na cidade é alertar ao povo, é avisar de algo iminente que está para acontecer ou que vai acontecer no futuro. E a Bíblia fala isso para nós: tocai a trombeta. Tocar a trombeta é o papel da igreja nesses últimos dias. Tocar a trombeta é estar alerta nesses últimos dias. O que nós devemos fazer então é pedir para o Senhor graça e misericórdia, para que Ele venha nos revelar a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, tocar a buzina, praticar a palavra de Deus. A Bíblia fala para nós: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então Amós foi levantado como uma voz profética para alertar o povo, e nós encontramos aqui, dentro do contexto bíblico ou da história biográfica de Amós, os dois ministérios mais importantes da antiga aliança. Eles eram divididos: o ministério sacerdotal, o ministério profético. Vamos lá: o ministério de sacerdote e o ministério de profeta. Sacerdotes e profetas deveriam unir-se em prol do bem espiritual do povo. Então não poderia haver uma divisão, não poderia haver uma contenda. E infelizmente isso tem acontecido em algumas igrejas, em alguns lugares, porque Deus levanta alguém, de repente surge aí o tal da inveja, de repente surge aí o tal dos falsos testemunhos. Ô irmão, Deus, Ele não vem, o Senhor não vem buscar uma igreja dividida, mas Ele vem buscar o que a Bíblia fala a respeito disso: um povo especial, zeloso e de boas obras. Então o Senhor, Ele traz para nós nesta manhã, o qual nós acabamos de ler: eis que vem dia que o Senhor vai enviar fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Nesse texto sagrado, qual nós acabamos de ler, além de profetizar sobre um período de grande escassez da palavra de Deus em toda a terra,
O profeta Amós, ele cita aqui duas coisas, ou dois símbolos da palavra de Deus, que são necessárias, que são vitais ao homem: pão e água. Está falando aqui de alimento sólido, pão, que é a palavra de Deus. O símbolo pode ser definido como um elemento representativo de outro ou de algo visível, algo concreto, aleluia, que representa um conceito abstrato, espiritual. Na Bíblia, nós devemos distinguir três tipos principais dos símbolos ou de símbolo. Primeiro, os símbolos poéticos. A Bíblia fala que nós encontramos ao longo de toda a Bíblia, principalmente nos livros poéticos de Salmos e Cantares de Salomão. Segundo, os símbolos religiosos, encontrados principalmente no Pentateuco, nos primeiros livros da Bíblia, onde os elementos do tabernáculo são símbolos visíveis de verdades e invisíveis e eterna. Então, irmão, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é tremenda, e quando nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós abrimos a nossa Bíblia e Deus certamente estará falando conosco. Quando nós observamos ainda os símbolos proféticos, nós encontramos principalmente nos livros proféticos, que são eles: Ezequiel, Daniel, Zacarias e o livro de Apocalipse. A Bíblia, ela é repleta de símbolos que ilustram o que é a palavra de Deus para todos nós. Os símbolos da palavra de Deus que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. A Bíblia registra em Deuteronômio, abra sua Bíblia conosco, Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3. Nós queremos fazer aqui menção à mensagem desta manhã: o grande valor da palavra de Deus. Vou repetir, nós queremos fazer menção ao tema nesta manhã: o grande valor da palavra de Deus. Então nós observamos em Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3. A palavra de Deus é comparada ao pão. Já dissemos isso aqui. Por quê? Porque simboliza o poder de nutrição. Olha aí, irmão. O pão simboliza o poder alimentador da palavra de Deus. Então nós vamos entender e compreender que ninguém vive, nem um ser humano consegue viver sem se alimentar. O seu físico, se você ficar sem comer, o seu físico não vai suportar. E a sua vida espiritual não é diferente. Nossa vida espiritual precisa ser alimentada. Por quê? Pela palavra de Deus, que é o pão. Amém, irmãos? De que maneira eu vou me alimentar desta palavra, irmão Eliel? Primeiro, eu preciso ter vontade. Segundo, eu preciso estar disposto. Terceiro, eu preciso dar espaço na minha alma, na minha mente e no meu coração, para que esta palavra possa fluir dentro de mim. Aleluia! E se tem uma coisa, irmãos, e eu preciso dizer isso aqui: se tem uma coisa que o inimigo das nossas almas mais ama, mais gosta, é de uma casa vazia, vazia da presença de Deus, vazia de pão, que é a palavra de Deus. Você pode entender nesta manhã que Deus está falando conosco. Valorize a palavra, ame a palavra, fale da palavra, examine a palavra, viva a palavra, pregue a palavra, fale da palavra. Aleluia! Oh glória! Então o profeta Amós, sabendo disso, a visão que Deus dá, ameaças contra Israel, aleluia. Olha no capítulo 8 que Amós começa escrevendo: o Senhor Jeová assim me fez ver. E aí Amós começa a ter a visão de um cesto de frutos do verão. No versículo 2 diz: o que vê, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse:
chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por adiante nunca mais passarei por ele. Olha lá, irmão. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora e em silêncio. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois venderemos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como um grande rio, e será arrojada e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se coloque ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz, e tornarei as vossas festas em luto. Aqui Deus está falando através de Amós, no primeiro momento, de fartura de alimentos. Mas no contexto depois, o Senhor começa dizendo que haverá alguma situação que Deus poderia criar se não valorizasse mais a palavra de Deus. O povo saindo de qualquer jeito, o povo não se arrependendo, o povo não querendo mais obedecer. E aí no versículo 10, Deus fala: tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos de alegria em tristeza. Aleluia! E aparecerá pano de saco sobre todos os lombos, e calva, aleluia, sobre toda a cabeça. Olha o que Deus está falando aqui, irmão. Até os cabelos da cabeça cairiam. E farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Olha o perigo daquele ou daquela que não valoriza a chamada de Deus, que não valoriza a palavra do Senhor. Aí no versículo 11: eis que vem dias, diz o Senhor, enviarei fome sobre toda a terra. Deus começa falando através de alimento sólido. Aqui no versículo 11 Deus fala de alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Então Deus disse: eu vou enviar fome sobre a terra, mas não é fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não encontrarão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram por delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus. Ô irmão, pelo amor de Jesus, entenda uma coisa, você que está me ouvindo aqui nessa manhã: ame a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, viva esta palavra poderosa. Este é o mandamento para você chegar no céu. Não tem outro caminho para você ir para o céu se não for de acordo com o livro santo, que é a palavra de Deus. O salmista escreve o Salmo 119, versículo 103: a palavra de Deus é comparada ao mel. Simboliza, o que o mel simboliza? A delícia. Mel simboliza a delícia que é a palavra de Deus, que é para a nossa alma. Tem muita gente vazia de Deus, vazia do Senhor. Por quê? Porque não está dando crédito à palavra do Senhor. Eu já disse isso aqui inúmeras vezes, e vou dizer mais uma vez:
E eu não vou me cansar de dizer isso. Se a igreja que você congrega, a igreja que você costuma ir, não prega as sagradas escrituras, cai fora de lá, irmão. Escapa-te por tua vida. Porque o Senhor nos chamou para aprender a palavra, viver a palavra, colocar em prática a palavra, amar esta palavra. Ah, irmão, eu fui lá no culto domingo, a igreja estava lotada de gente. Cantou 52 hinos, é claro que eu estou exagerando aqui, né? E qual foi a mensagem do culto? Não, irmão, não teve mensagem não. Como é que é, irmão? Não teve Bíblia, não teve pregação. Foi só louvor das 7 até as 9 horas. Irmão, eu disse e repito, o culto só é completo quando tem a pregação da palavra. Para ser culto precisa ter o ensino da palavra. Então a Bíblia, ela é a lâmpada, a palavra de Deus, ela é a lâmpada. A palavra de Deus é chamada de lâmpada. Por quê? Porque é um símbolo que ilumina a vida do crente fiel. Quem anda em trevas é porque não teve um encontro com a palavra. Quem anda em trevas é porque ainda não deixou esta palavra entrar na sua alma e na sua vida. Então o grande valor da palavra de Deus, Amós escreve no versículo 11, vai chegar um dia que vai haver fome de ouvir a voz de Deus através da palavra. Quando o escritor aos Provérbios, capítulo 30, versículo de número 5, escreve: a palavra de Deus, ela é também chamada de escudo. O que é o escudo? É o símbolo de proteção. Ô irmão, quando eu estou protegido por esta palavra, irmão Wesley, eu não vou ser levado por doutrina de demônios, porque eu estou amparado com o escudo que é a palavra de Deus. Tem aparecido por aí um evangelho fácil, um evangelho light, diet. Tem aparecido por aí um evangelho que nada a ver. Hoje nada é ver, irmão. Hoje tudo é nada a ver, irmão. Isso aí já faz mais de 2021 anos que foi escrito. Nada a ver, irmão. Nada a ver. Você está desguardado se você não viver a palavra. Você está nu se você não guardar a palavra. Vai aparecer a tua vergonha diante dos olhos de Deus se você não estiver amparado por esta palavra. Ah, irmão, vai ter um show gospel aqui e não vai dar tempo para pregação não. Hoje aqui não vai ter Bíblia, não vai ter palavra. Então o culto não é completo, querido. Porque eu aprendi isso e estou vivendo isso, graças a Deus, aqui na nossa igreja. Toda terça-feira, você que quer ouvir a palavra, você está convidado a vir aqui no Templo Sede, porque como Deus usou o nosso pastor nessa última terça-feira, que estudo glorioso o nosso pastor deu aqui terça-feira. Principalmente para os obreiros. Principalmente para os obreiros. Obreiro que se preza não pode faltar na escola dominical. Não pode faltar nos cultos de doutrina, a não ser que seja por um motivo justo. Mas o obreiro da casa do Senhor precisa estar nos cultos de Bíblia. Ah, eu tenho um sonho de ser pregador, mas não senta para aprender, não vai poder ser pregador, querido. Se você não senta para aprender, não vai poder ensinar ninguém. Não, porque eu não preciso sentar para aprender, porque eu sei a Bíblia de cor. Você pode saber a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se você não tiver a graça de Deus na tua vida, ninguém vai querer te ouvir. Porque o obreiro, para ensinar, para pregar, para orar, ele precisa ter a graça de Deus. E você sabe quando o obreiro ora. Você conhece quando o obreiro é bom de Bíblia. Hoje o povo não é mais besta não, irmão. Só de pegar no microfone a igreja já sabe se o obreiro orou, se o obreiro estudou a palavra, como é que é a vida dele na leitura bíblica. Então o que nós estamos aprendendo aqui nessa manhã? O grande valor
da palavra de Deus. Por isso o escritor aos Provérbios 30 e versículo 5 diz: a palavra de Deus é chamada de escudo, porque é uma forma de nossa proteção contra o ataque do inimigo das nossas almas. E ele vem. Ele vem, irmão. Como que o diabo tem atacado o povo de Deus nesses últimos dias? E você precisa estar com esse escudo na tua frente, na tua retaguarda, à tua direita e à tua esquerda, que é a palavra de Deus. Jeremias, abra a sua Bíblia comigo. Abra aí a sua Bíblia comigo. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. A palavra de Deus é comparada a uma vara de amendoeira. Por quê que Jeremias aqui compara a palavra de Deus como a vara de amendoeira? Porque simboliza a eficácia da palavra de Deus para o despertamento espiritual. Há uma urgência nesses últimos dias para um despertamento espiritual através da luz da palavra de Deus. Irmão, vamos acordar, igreja de Cristo. Vamos se despertar, povo de Deus. Vamos amar mais as Sagradas Escrituras. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Responda para você mesmo nesta manhã. Quantos minutos do teu dia você tem se dedicado para a leitura da palavra de Deus? Irmão, eu não tenho tempo. Mentira. É mentira, irmão. O dia tem 24 horas, irmão Wesley. E você passa, quem sabe, 2 horas nas redes sociais. Não é tudo isso não. Então faz as contas para você ver. Quantos minutos do seu dia você tira para ficar nas redes sociais? E quantos minutos do seu dia você tira para ler a palavra de Deus ou estudar a palavra de Deus? O salmista escreveu: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmão, não é pecado passear, não é pecado ir no aniversário, não é pecado, irmão, você ouvir um louvor, não é pecado você ir comer uma pizza com a sua família, um lanche com a sua esposa. Mas e aí, irmão? Em que lugar da tua vida você tem colocado a palavra de Deus? Em que lugar, em que posição da tua vida você tem colocado a palavra de Deus na tua vida? Irmão, eu vou no culto, eu não sinto nada. Tem gente que diz assim: eu volto pior do que cheguei. Também você vai na igreja e fica no celular. Você vai para a igreja, mas teu pensamento está nas coisas que ficam em casa. Aí Deus usa o pregador estuda a palavra, soa a camisa, e quando Deus usa ele lá na igreja, você não está nem aí para a palavra de Deus. Aí acaba o culto. Qual que foi a mensagem do culto? Não sei, não lembro, porque não valorizou a palavra de Deus, irmão. Então nós precisamos estar amparados, porque a palavra representa escudo. A palavra representa a eficácia nas nossas vidas. Ainda Jeremias 23, 29, a palavra de Deus é comparada ao fogo. Por quê? Porque simboliza a capacidade da palavra de Deus em queimar o pecado. Aleluia! Glória a Deus! A palavra de Deus representa fogo para purificar as nossas almas, para tirar as coisas que não agradam a Deus. Sabe quando alguém vai passar, o oleiro pega e faz ali, pega o barro, faz o vaso, o processo todo tem que passar no fogo, e aquele vaso passa no fogo para tirar as impurezas, queimar as imperfeições. Assim é a nossa vida, irmão. Vai ter dia que vai doer, nós vamos gemer como nunca, vamos chorar, ninguém vai estar olhando para nós, mas se você se alimentar dessa palavra, você vai vencer, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida.
Então a palavra também ela é fogo, porque ela queima o pecado, ela purifica o pecador. Ah, irmão, sabe quando você sai de casa com vontade de ouvir a voz de Deus? E você está tomando banho, você está se arrumando, vestindo a sua roupa, e você está dentro do quarto, e você fala consigo mesmo: hoje eu quero ir lá, porque eu quero ouvir Deus falar comigo. De repente tem 300 pessoas dentro do templo, mas aquela mensagem que sai da boca do pregador, do profeta, vai batendo na tua alma, vai arrancando de você a tristeza, vai arrancando de você as impurezas, vai te vitaminando, vai alegrando a tua alma, e você chega no culto triste, amargurado, sobrecarregado, a cabeça está pesada, há um nó na tua garganta, mas de repente a palavra vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, e você já é outra pessoa. Sabe por quê? A palavra que purifica, a palavra que fala, irmão. Aleluia! E aí tem alguém que disse assim: quem foi que contou o meu problema para aquele pregador? Quem foi que falou para ele o que eu estou passando lá em casa? Ninguém. É porque ele orou antes de subir no púlpito. Ele orou e pediu para Deus uma palavra. Deus revelou para ele a palavra, e a palavra vai batendo como um martelo que esmiuça a penha. Aleluia! A palavra vai falando, você vai se alegrando, e agora aquela tristeza vai saindo, a amargura vai indo embora, porque a palavra vai entrando no seu eu, no seu interior. Oh glória! Jeremias 23 e versículo 29, a palavra de Deus também é comparada a um martelo. Martelo que esmiuça a penha. Ou seja, quando o escritor diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a penha, o escritor está dizendo da capacidade da palavra de quebrar os corações duros. Porque tem gente, irmão, parece que tem uma pedreira no coração, mas quando ouve a palavra de Deus, a palavra vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, como está batendo aqui em 3 Coração. Deus me faz saber nessa manhã, tem 3 pessoas que estão ouvindo esta palavra, e o martelo está batendo aí no teu coração, e você está dizendo: faz dia que eu não senti essa graça na minha vida. Sabe o que é isso? É o martelo que está batendo aí no teu coração e tirando essas pedras para fora, porque Deus quer fazer morada na tua vida. Então Jeremias escreve: o martelo a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Ou seja, a palavra vai quebrando todas as correntes, todas as cadeias dos corações. A palavra vai batendo, 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 e de repente você olha, aquela irmã está lá chorando, aquele jovem, aquele irmão, até aquele obreiro está chorando. Por quê? Porque a palavra quebrou todas as pedras do coração dele ou dela. Outra característica do grande valor da palavra, Marcos capítulo 4 e 14, a palavra de Deus é comparada a uma semente. Aleluia! Marcos, no seu evangelho capítulo 4, vai dizer que a palavra é como uma semente. Glória a Deus! Portanto, nós devemos amar essa palavra, valorizar esta palavra, abrir os nossos corações para esta palavra. Aleluia! Oh glória! É comparada com uma semente porque simboliza a capacidade da palavra de Deus de produzir frutos, porque a palavra produz fruto. Você sabia disso, irmão Wesley? Eu que estou aqui nessa manhã sou fruto dessa palavra aqui, irmão. Eu estou falando de mim, evangelista irmão Eliel, eu sou fruto desta palavra. No dia 1º de maio de 2001, eu levantei as minhas 2 mãos ao céu e aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Sabe por quê? Porque eu sou fruto desta palavra. Oh glória! Necandor que defácia. Esta palavra entrou, caiu em terra boa,
produziu fruto. E olha eu aqui nessa manhã dizendo para você: deixa essa palavra cair em terra boa, deixa. Aleluia, oh louvado seja Deus. Então, no Evangelho de Marcos, a palavra é como uma semente que faz brotar, vai brotando, vai crescendo e de repente já está produzindo frutos. E quando nós falamos de produzir frutos, nós estamos falando que todos nós que servimos ao Senhor somos o jardim de Deus. Eu já preguei sobre isso aqui. E o jardineiro está olhando para as plantas, o jardineiro está olhando para as folhas, o jardineiro está olhando para os frutos. Aleluia! Portanto, Amós foi muito feliz e usado por Deus quando disse: haverá um tempo em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra. É verdade que nós passamos uns dias aí sem poder ir nos templos para cultuar ao Senhor. E há poucos dias nós tivemos aqui uma reunião de obreiros maravilhosa. O templo estava uma glória de Deus, porque a maioria estava com sede de ouvir a palavra. O culto de domingo estava uma glória, porque os irmãos estavam com vontade de comer o pão, que é a palavra. Então, meus queridos irmãos, agora quando nós lemos Efésios capítulo 5, 25 e 26, a palavra é comparada como a água. Por que, irmão Eliel? A capacidade da palavra de ser comparada como a água, porque serve para lavar, a água serve para limpar, e por último, a água serve para matar a sede, e sede espiritual das pessoas. Irmão, eu trabalhei muito tempo à noite, mais ou menos 16 anos eu trabalhei à noite, na área da segurança, e tinha vez que eu caía de plantão logo no dia de culto. Ah, irmão, aquilo para mim era uma tormenta, porque eu queria estar lá na igreja, eu queria estar reunido com os irmãos, eu queria estar lá compartilhando essa água, que é a palavra de Deus. É verdade que eu levava para o meu serviço a palavra para ler, mas eu queria estar no templo, dando glória, sentindo a graça de Deus, porque quem nasce da água e do Espírito, quem é nascido da água e do Espírito, não vive sem essa fonte que jorra, que é a palavra de Deus. Quem é nascido da água e do Espírito não bebe qualquer água, não come qualquer pão. Ele tem vontade de comer pão vitaminado e água que vem de uma fonte eterna, uma fonte de água sadia, sem mistura, sem impureza. Glória! Oh glória! O grande valor da palavra. Esses dias que os templos estavam fechados, algumas igrejas costumavam fazer os cultos pela live, pela internet. E eu recebi muitas mensagens dizendo: irmão Eliel, que palavra, porque estava com sede mesmo em casa, mas lá a palavra foi e matou aquela sede. Irmão Eliel, que palavra, porque estava com fome, mas abriu o coração e se alimentou da palavra. Aleluia. O escritor aos Efésios 6:17 registra que a palavra de Deus ela é também chamada de espada do Espírito. Espada do Espírito quer dizer que você tem uma ferramenta para combater o seu adversário, para combater o seu inimigo. E o seu inimigo você não vai vencer com a força do teu braço, não vai vencer com a sua graduação de faculdade teológica. O seu inimigo você só vai vencer ele com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Eu estou sentindo Deus aqui nessa manhã. Orebiandai assuri comandai assei. Ah, irmão, eu tenho um carro do ano. Eu tenho uma poupança gorda no banco. Eu ganho tantos R$1.000. Ei, quando o inimigo chegar na tua frente, o teu carro não vai te livrar da prova. A tua conta bancária não vai te livrar da prova. O que vai te livrar do teu inimigo é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Shekandai ator que defácia. Sabe, irmão, o diabo tem ganhado de algumas pessoas de goleada. Sabe por quê? Porque está desarmado da palavra de Deus. Não carrega mais a espada do Espírito. E o diabo fica na espreita. Ele fica nos valados. Ele fica escondido. E quando vê um crente desarmado, ele pega o crente e pode até matar você, se você não estiver com a espada do Espírito. Oriandor que defai assuricandarabagai. Por isso o escritor aos Efésios registra que a palavra de Deus é a espada do Espírito que combate o seu adversário, que combate o inimigo da sua alma. A palavra de Deus também, a carta aos Hebreus 4, versículo 12, a palavra é comparada como uma espada de 2 gumes. Por que, irmão Eliel? A espada de 2 gumes. Porque a espada de 2 gumes, ela penetra no profundo. Você não entendeu. Vou repetir. A palavra de Deus é comparada com uma espada de 2 gumes para penetrar no profundo da sua alma, no íntimo do teu coração. Sabe por quê? Porque aonde a medicina não vai, a palavra vai. Aonde a injeção não chega, a palavra chega. Aonde o remédio não entra, a palavra de Deus entra. Por isso ela é comparada com uma espada de 2 gumes. E às vezes você está lá no culto, não tem expectativa para mais nada. Para você tudo já acabou, não tem mais jeito. Parece que as lutas do mundo inteiro caiu sobre a tua cabeça. E você pensa assim, será que é só eu? Será que acontece só isso comigo? A luta está grande, os problemas estão aumentando. E de repente Deus usa alguém com a palavra e ela vai penetrando lá na tua alma. E aí você ouve no íntimo do teu interior Deus dizendo assim: estou contigo, eis que pego na tua mão direita e te digo, tu és meu, não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço. E você vai se sentindo aliviado. Sabe o que é isso? É a palavra de Deus penetrando. Você pode dar glória a Deus nessa manhã por esta palavra? Tiago escreve no capítulo 1, que traz o seu nome, nos 2 versículos 22 e 23, Tiago escreve que a palavra de Deus ela é também comparada como um espelho. Por quê? Porque o espelho ele representa ou simboliza a capacidade de Deus de revelar a nossa real situação espiritual. Eu creio que todos vocês têm um espelho aí na sua casa. E quando você olha no espelho, você está vendo a sua própria imagem, o reflexo de você mesmo. Por isso Tiago escreve que a palavra é como um espelho. Aleluia! Revela a situação em que eu me encontro. Se eu amo a palavra, se eu estou cheio da palavra, se eu estou animado pela palavra, se eu estou vivendo a palavra. E que às vezes você acorda de manhã, principalmente as irmãs, né? As mulheres, vai direto no espelho. E a irmã, olha, eu tô com um pouquinho aqui de olheira aqui, ó. Nasceu aqui, ó. Vou ter que fazer alguma coisa aqui, né? Olha, saiu uma espinha aqui. Por quê? Porque você está vendo os defeitos de você mesmo lá no espelho. Orebicandai assor que defácia. Olhe para o espelho enquanto é tempo, irmão, e veja como está a sua vida espiritual ainda hoje. Como que está o termômetro espiritual dentro de ti? Se você ainda sente arder dentro da tua alma o efeito da palavra de Deus. Oh glória! Pedro escreve no segunda carta de Pedro 1:19
que a palavra de Deus é comparada como uma candeia. A candeia, ela representa, aleluia, ou simboliza a capacidade que a palavra de Deus tem de possuir, de brilhar neste mundo tenebroso. Irmão, nós aprendemos que a treva não tem comunhão com a luz, e a luz não tem comunhão com a treva. E você sabe que alguém está na luz quando você olha nele ou olha nela e vê o poder e o efeito da palavra de Deus. Porque quem ama a palavra de Deus e vive a palavra de Deus é diferente, irmão. É diferente. Só de você pegar na mão dele. Vem aqui, irmão Wesley, faz favor. Só de você pegar na mão dele aqui, ó, igual eu vou pegar com o irmão Wesley, aqui, ó, e você olhar dentro do olho dele assim, igual eu estou fazendo com o irmão Wesley, você já sabe que ele está enquadrado na palavra. O sorriso é diferente, o brilho é diferente, porque a palavra de Deus, ela é luz, lâmpada para os nossos caminhos. Em tudo isso que eu preguei aqui nessa manhã, tudo isso que nós falamos, estes símbolos da palavra de Deus, precisam ser aplicados na nossa vida todos os dias. Precisa ser colocado esses ensinos bíblicos para reforçar a fé de cada um de nós, de cada crente. Ô irmão, se cada crente pesquisar de forma mais minuciosa cada um destes símbolos que eu disse aqui, o crente, você vai descobrir que na prática da palavra de Deus é para a minha vida, é para a nossa vida. Ela não é pão que alimenta. Não, ela é sim. Ah, mas então por que eu estou vazio? Por que eu estou andando sempre com fome? Mas será que se você está dando espaço para esta palavra entrar dentro de você? A palavra é pão que alimenta. A palavra é lâmpada que ilumina. A palavra é luz que dissipa as trevas e derruba todas as cadeias. A palavra de Deus, aleluia, é escudo para nos proteger. A palavra de Deus nos corrige. A palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus, ela é fogo que queima o pecado. A palavra de Deus é semente que produz fruto. A palavra de Deus é água que limpa, que purifica, que transforma. A palavra de Deus é espada que combate todo o mal. A palavra de Deus é espelho que revela as nossas imperfeições através da nossa imagem. Aleluia! A palavra de Deus é mel que traz doçura para a nossa alma. Por isso Amós escreve: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a voz de Deus, de ouvir a palavra de Deus. É tão bom, irmão, quando nós vamos na igreja, quando nós vamos no culto, e aquela palavra começa a falar dentro de nós. A palavra começa a alegrar a nossa alma, e tudo que é de maus pensamentos vai saindo, vai indo embora. Primeiro você precisa querer essa palavra. Esteja pronto para ouvir a palavra. Abra espaço na tua vida para esta palavra. Sabe o que a Bíblia registra? Que horas que é, irmão? Me ajuda aí. Sabe o que a Bíblia registra no Evangelho de Mateus, capítulo 4? A Bíblia registra que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo, sabendo que Jesus estava com fome, a Bíblia registra que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. O diabo sabe quando você está com fome. Ah, se você não pega essa, o diabo sabe quando você está vazio da Bíblia ou da palavra. O diabo sabia que Jesus estava com fome.
O diabo sabia que Jesus estava com as suas forças físicas abaladas. E aí ele faz uma proposta, ou uma pergunta para Jesus. Eu sei que tu és Jesus, o Filho de Deus, e você também está com fome, eu sei. E eu sei também que você pode mandar essas pedras se transformar em pães. Aí Jesus responde: cala a boca do diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. Sabe o que aconteceu? Jesus no deserto, Jesus com fome, mas venceu Satanás com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Jesus dá um tapa na cara de Satanás e disse: para trás de mim, Satanás. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que Deus vos abençoe. Ame a palavra, viva a palavra, pregue a palavra, examine a palavra, coloque em prática a palavra, vá para o culto que tem palavra, matricule-se na escola dominical se for possível, não falte nos cultos de doutrina. Que Deus em Cristo vos abençoe. Nós vamos ouvir uma canção rapidamente, irmão Wesley, por gentileza, um louvor. Já nós voltamos para fazer as considerações finais. Programa Semeando a Palavra, falamos ao vivo do nosso templo sede, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Tangará da Serra. Não sai daí não, já nós voltamos, em nome de Jesus. Sozinho ele ficou ali, pronto pra morrer. Então começou a orar, e o Espírito Santo desceu. Começou a escrever as coisas que Deus o revelava lá. Falo sobre João que viu descer a cidade dos céus. Falo sobre João que ouviu ao seu redor. Olhos como fogo, pés como latão, voz dizendo suba mais. Ele era João que ouviu descer dos céus a grande cidade de Deus. E ouviu uma grande voz dizendo não temei, e suba mais um pouco, sou seu redentor. Olhou ao seu redor pra ouvir a grande voz, como o som de muitas águas, a grande trombeta soou. Falo sobre João que viu descer a cidade do céu. Falo sobre João que ouviu ao seu redor. Viu olhos como fogo, pés como latão, voz dizendo suba mais. Ele era João que viu descer do céu a grande cidade de Deus. Eu falo sobre João, falo sobre João que viu descer a cidade do céu. Eu falo sobre João, falo sobre João que ouviu ao seu redor. Olhos como fogo, pés como latão, voz dizendo suba mais. Ele era João que viu descer do céu a grande cidade de Deus. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta e você está na melhor companhia, Rádio Atalaia Tangará e o programa Semeando a Palavra aqui nessa manhã. Estamos chegando ao final de mais uma programação. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco até aqui. Nós estamos aí com alguma certa dificuldade, mas as coisas estão encaminhando, estão se encaixando aqui no templo sede e nos estúdios da rádio. Então, os irmãos estão procurando a melhor forma de chegar até o seu lar, o louvor, as imagens captadas aqui pelas câmeras e também o áudio que sai aí em perfeitas condições. Nós queremos agradecer o irmão Daniel Nazaré, que está na audiência do programa. Também queremos mandar a paz do Senhor para a irmã Irani Costa, lá no Distrito de Progresso. Também o irmão Antônio Vilmar de Castro, lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul.
Que Deus continue abençoando a vida de todos os nossos irmãos. Nós queremos saudar com a paz do Senhor lá no Estadão do Paraná, né? Não posso deixar de mandar um grande abraço aos nossos irmãos que estão na audiência do programa lá no Paraná. Nosso amigo Mateus, né? A sua esposa também, né? A sua mãe e o seu pai, o irmão Nedir, que sempre está na audiência da programação. Então vamos mandar aqui a paz do Senhor para a irmã Jussara, irmão Nedir, também para o Mateus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos aí no Paraná, sempre na audiência da programação. Quero mandar também um grande abraço e a paz do Senhor ao pastor Francisco e a irmã Adélia, que estão na audiência do programa. Que Deus abençoe, pastor Francisco, irmã Adélia, sempre também estão conectados conosco, eles ali, toda a sua família, na audiência desta programação. Meus irmãos, temos mais pessoas aqui conosco. A irmã Josefa Carvalho, Deus abençoe, irmã Josefa, paz do Senhor. Irmão Isael Mamério, irmã Iracema Diniz, irmã Ângela Moura, irmã Eunice Andrade, irmã Kelly Costa Garcia, todos vocês, meus irmãos, que estão ao vivo conosco por esta canal de comunicação. Também o irmão Jeremias Duarte, a sua esposa, né, na audiência da programação. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Amanhã estaremos de volta, né, irmão Wesley? Graças a Deus, amanhã nós estaremos de volta trazendo para você uma palavra de Deus para o seu coração, tá bom? Então amanhã, 7h20 da manhã, estaremos de volta, se assim o Senhor Jesus permitir, com mais um momento da palavra de Deus. Nós queremos tributar glórias ao nome do Senhor, nós queremos agradecer a Deus por esta manhã, por este dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus para o seu coração. Irmãos, não queremos milhões de seguidores nas redes sociais, não queremos também ibope, mas se for possível, quando nós estivermos ao vivo, compartilha as nossas transmissões para alcançar mais pessoas. Por enquanto, o canal da igreja, exclusivo aqui da igreja, não está sendo possível as transmissões pelos canais da igreja, que é o YouTube e a página da igreja, né, irmão Wesley? Mas Deus vai permitir que voltará em breve as programações aqui na nossa rádio, ser transmitido pelos canais da igreja, que é o Facebook, e também o canal no YouTube. Por enquanto nós estamos aí na Rádio Atalaia. Você que quer ouvir o programa, eu não tenho tempo de ficar aqui no Facebook, você pode baixar o aplicativo. Você pega o seu celular, vai no Play Store do seu celular e baixe lá e escreva Rádio Atalaia Tangará. Vou repetir, lá no Play Store do seu celular, baixe o aplicativo, escreva lá Rádio Atalaia Tangará. Você pode ouvir pelo aplicativo. Faça como o irmão Mateus, né? Deixa eu achar a foto aqui do irmão Mateus. O irmão Mateus, ele está ouvindo o programa pelo aplicativo da rádio. Sabe o que ele fez, irmão? Ele conectou a rádio, o seu celular, numa caixinha, né? Numa caixinha não, uma caixona, né, irmão Wesley? E ele está ouvindo lá no Paraná. Olha aí, ó. Olha o tamanho da caixa de som que ele está ouvindo. Não sei se vai dar para os irmãos ver, né? Mas ele está ouvindo uma caixa de som desse tamanho aí. É muito simples, irmão, e muito fácil. Você baixa o aplicativo da rádio. Quando abaixar o aplicativo, você conecta no YouTube. Aliás, no... Como é que chama? Não, conexão. Bluetooth, pelo Bluetooth. Ou você coloca um cabo, né? E olha o tamanho da caixa de som que o Mateus está ouvindo lá no Paraná, né? Capitão Leônidas Marques, eu acho que é isso a cidade que eles estão ouvindo. Meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer o carinho da audiência de todos vocês. Ore por nós, também preciso das orações dos irmãos. Eu quero desde já agradecer aqui a confiança do nosso pastor presidente, pastor José Antônio Sobrinho, que nos confiou a partir de hoje dirigir a congregação do Jardim Santa Lúcia. E hoje será o nosso culto de posse ali na igreja
do Jardim Santa Lúcia. Você de Tangará está convidado a estar conosco hoje, às 19 horas, na nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Jardim Santa Lúcia. Hoje será o nosso culto de posse. Eu agradeço a Deus, quero agradecer a minha família, a minha esposa, meu filho, que sempre tem apoiado o nosso ministério. Quero agradecer também as orações da minha mãe, do meu pai, que estão ainda lá aqui em 1.400 quilômetros, mas têm orado por nós. Sabe para que Deus nos chamou para essa obra, que é pregar a palavra de Deus. Eu quero agradecer a todo o ministério e na pessoa do nosso pastor Silas Paulo de Souza, que quando estava aqui nos recebeu, abraçou o nosso ministério, e agora o nosso pastor José Antônio Sobrinho, que também tem nos apoiado e tem nos abraçado, e agora mais esse desafio de nós assumirmos hoje a igreja ali no Jardim Santa Lúcia. As portas da congregação estarão abertas para todos vocês de Tangará e região que quiserem vir cultuar conosco. Eu disse domingo ainda que se você for lá na igreja do Santa Lúcia, a misericórdia do Senhor estará lá conosco. Você não vai encontrar outra coisa, irmão, a não ser Bíblia, palavra de Deus, porque a maior profecia ainda é a palavra de Deus. E quem me conhece sabe que eu prezo muito o estudo da palavra de Deus, ainda que não sei muita coisa. Estou aprendendo dia após dia. O Espírito Santo tem nos ajudado, o Espírito Santo tem nos ensinado e tem nos revelado a palavra de Deus. Às vezes nós encontramos pessoas nas ruas e dizem: pastor, que mensagem maravilhosa foi aquela. Irmão, eu disse aqui para o irmão Wesley, eu nunca trago nada pronto, tá, irmão? Eu nunca me lembro de ter trazido alguma mensagem escrita no papel, copiada de internet, não. Tudo que nós pregamos aqui é o Espírito Santo que nos revela na hora. Por isso eu preciso das orações dos irmãos, para que Deus continue nos ajudando e nos agraciando com o poder da palavra de Deus. Amém? Estamos chegando ao final de mais um programa. Irmão Wesley vai deixar um hino ali na ponta aí da agulha, né? Queremos saudar com a paz do Senhor na secretaria Pastor Israel, evangelista Edir Galdino. Queremos saudar com a paz do Senhor na recepção nosso amigo e irmão Edenil Borges. Também queremos agradecer na técnica do som evangelista Robson Inácio. Aqui na sonoplastia, diácono irmão Wesley. Na apresentação, evangelista Eliel Amâncio, esse que vos fala. Queremos saudar com a paz do Senhor ainda a irmã Iracema Diniz, irmão José Wilson Gomes, irmã Fátima Gomes. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Obrigado pelo carinho da audiência e da sua participação. Amanhã, se Jesus permitir, estaremos aqui novamente às 7h20 da manhã. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, hoje e para sempre. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.